Após um dia cansativo, o idoso Lauro se vê rejeitado ao tentar se hospedar em um luxuoso hotel, onde o preconceito e a falta de respeito o aguardam. Em meio a essa humilhação, uma inesperada amizade com uma funcionária do hotel pode mudar a vida dos dois. Lauro, um senhor idoso com a expressão cansada em seu rosto, parou em frente ao Hotel 5 Estrelas, conhecido por ser o mais sofisticado da cidade. Seus olhos se detiveram nos detalhes dourados da fachada, que brilhavam sob o sol da tarde, e nas grandes colunas circulares que pareciam ter saído diretamente da Grécia Antiga. A imponência do lugar contrastava brutalmente com sua própria aparência. Uma larga camiseta rasgada e um pouco suja, além de sandálias gastas cujo couro estava quase se desfazendo. Ele sentiu um misto de admiração e desconforto, como se estivesse prestes a entrar em um mundo que não era o seu. Ao empurrar a porta automática do hotel, um frescor agradável o envolveu, afastando temporariamente a brisa quente do lado de fora. O lobby do hotel era um espetáculo à parte. Impecável, completamente limpo e organizado. Cada detalhe parecia cuidadosamente pensado para manter a receptividade esperada de um lugar daquele nível. A decoração moderna, com suas linhas elegantes e cores neutras, harmonizava-se perfeitamente com o lindo paisagismo interno, onde plantas tropicais em vasos de cerâmica acrescentavam um toque de frescor e vida ao ambiente. Lauro hesitou ao dar os primeiros passos, observando o espaço que parecia tão distante de sua realidade. O som suave de um piano ao fundo preenchia o ar, criando uma atmosfera acolhedora, mas ao mesmo tempo opressora. Ele se sentia como um espectador em uma peça de teatro, admirando a cena ao seu redor. Pessoas bem vestidas, sorrindo e conversando animadamente, seus rostos iluminados por uma alegria que ele não experimentava há muito tempo. Com um leve esforço, Lauro decidiu se afastar da entrada e se misturar ao ambiente. À sua volta, tudo parecia ter um ritmo próprio, enquanto ele se movia com hesitação. Um grupo de amigos riu alto ao lado dele, e um garçom passou com uma bandeja cheia de drinks coloridos, os copos reluzindo sob as luzes do lobby. Ele olhou para a decoração elaborada, admirando os detalhes e as obras de arte penduradas nas paredes. Caminhando mais adiante, ele explorou o lobby como se fosse um turista em uma cidade desconhecida. Olhando para os sofás de couro macio dispostos em pequenos agrupamentos, imaginou quantas histórias aquelas paredes haviam testemunhado, quantas vidas se cruzaram ali, enquanto ele lutava contra a própria solidão. Na recepção do hotel, um rapaz bem vestido, Miguel, estava concentrado em suas atividades. Ele digitava rapidamente no computador, cercado por uma atmosfera de sofisticação que parecia moldar seu foco. A elegância de seu terno escuro, perfeitamente ajustado ao corpo, contrastava com a informalidade de Lauro, que se aproximava. O barulho suave do lobby, com o som do piano ao fundo, criava um pano de fundo sereno. Mas Miguel estava tão envolvido em suas tarefas que mal percebia o movimento ao seu redor. Quando Lauro se aproximou, Miguel levantou os olhos e imediatamente avaliou o homem diante dele. A expressão de surpresa rapidamente se transformou em uma mistura de preocupação e julgamento. Ele olhou de cima a baixo, fixando-se nas sandálias desgastadas de Lauro, que revelavam os pés calejados, e nos rasgos da camiseta, manchada de suor sob as axilas. O recepcionista imediatamente entendeu que aquele senhor não teria condições de se hospedar no hotel e que provavelmente estava ali apenas para pedir informações. Enquanto a mente de Miguel corria, uma premonição inquietante se instalou em seu estômago. Ele esperava que Lauro não fosse uma pessoa em situação de rua que estivesse ali para pedir esmolas. Essa possibilidade o fez pensar no gerente Eduardo, um homem severo e implacável, que vinha insistindo para que situações como aquela fossem evitadas a todo custo. Eduardo acreditava que a presença de pessoas desabrigadas ou vulneráveis poderia manchar a imagem impecável do hotel. Miguel sabia que qualquer incidente poderia resultar em problemas para ele e o segurança, ambos já tendo enfrentado o descontentamento de Eduardo em ocasiões anteriores. Lauro, por sua vez, permaneceu em silêncio, sentindo a pressão da avaliação que Miguel realizava. Ele queria perguntar sobre um local, um ponto de referência que o ajudaria em sua busca, mas a insegurança se apoderava dele a cada segundo que passava. O ambiente luxuoso parecia afastá-lo ainda mais da possibilidade de ser ouvido. Enquanto Miguel continuava a observar Lauro, um dilema se formava em sua mente.
Deveria se aproximar e oferecer ajuda, ou seria mais prudente manter a distância e seguir com suas atividades? O tempo parecia se arrastar, e a tensão aumentava à medida que ambos os homens aguardavam um movimento. Lauro pensava em como explicar sua presença ali, e Miguel ponderava sobre como lidar com aquela situação delicada, esperando que seu instinto o guiasse na decisão certa. A atmosfera no lobby, antes tranquila, agora parecia carregada de expectativa e incerteza. Lauro respirou fundo e, com um esforço, cumprimentou Miguel. "Boa tarde", disse com a voz carregada de uma mistura de esperança e nervosismo. "Preciso de um quarto para esta noite." Enquanto falava, tirou a carteira do bolso, que estava quase vazia, e a abriu lentamente. Miguel observou com os olhos fixos no conteúdo escasso. Dentro da carteira não havia notas de dinheiro, apenas um cartão de crédito e alguns documentos amarelados, o que reforçou suas suspeitas de que aquele senhor não teria condições de se hospedar ali. Com uma expressão cuidadosa, Miguel segurou a mão de Lauro, como se tentasse interromper o que considerava um erro. "Senhor, talvez você não devesse continuar com isso." Sua voz era suave, mas firme, tentando transmitir empatia sem ser desrespeitoso. "Na verdade, o hotel já está com todos os quartos reservados." Miguel se apresentou rapidamente, mantendo uma expressão neutra, mas com um leve tom de compaixão. A cada palavra que proferia, sentia a pressão do gerente Eduardo pairar sobre seus ombros. Não queria se envolver em uma situação complicada, ainda mais se o idoso estivesse realmente em dificuldades. Lauro, com uma expressão de surpresa, encarou Miguel atônito com a resposta. Ele recolheu sua carteira com a mente lutando para processar a rejeição. Por um momento, o lobby luxuoso com seus detalhes elegantes parecia desvanecer, e o mundo ao redor dele se tornava uma sombra. Seu olhar se desvia e, por instinto, fixou-se em um quadro com as chaves dos quartos penduradas na parede atrás de Miguel. Um sinal claro da possibilidade que ele tanto desejava. "Mas eu tive um dia cansativo", começou Lauro com a voz tremendo um pouco. "Trabalhei muito para chegar até aqui." Ele olhou para Miguel, tentando transmitir a sinceridade de sua luta. "Estou exausto." O desespero começou a se infiltrar em suas palavras, e a frustração de sua jornada parecia querer transbordar. Com um gesto que misturava determinação e cansaço, ele continuou. "Eu posso observar que há pelo menos 10 quartos disponíveis ali." Seus olhos se fixaram nas chaves, como se esperassem por um milagre. A afirmação pairou no ar, e Miguel sentiu a tensão crescendo entre eles. O recepcionista hesitou, e seu instinto de preservar a imagem do hotel se aflorava cada vez mais. "Senhor, entendo que você esteja cansado, mas..." Miguel começou com a voz mais suave, enquanto se questionava sobre até onde deveria ir naquela conversa. Então ele respirou fundo, decidindo que era hora de ser honesto com Lauro. "Senhor", começou a voz mais firme, "preciso que entenda que este é um local sofisticado. Não é qualquer um que pode se hospedar aqui." Ele hesitou por um momento, observando o olhar desanimado do idoso, mas sentia que era seu dever explicar. "Como somos um hotel 5 estrelas, estamos restritos apenas a clientes muito ricos. E, com todo respeito, não é o seu caso." As palavras de Miguel pairaram no ar, e ele continuou. "Eu realmente não posso aceitar um hóspede que vem aqui com sandálias gastas e roupa rasgada, que chegou até aqui a pé." Ele gesticulou levemente, indicando a opulência ao seu redor. "Nossos hóspedes usuais sempre estão vestidos de maneira elegante e chegam em carros luxuosos. O hotel tem uma reputação a zelar." Lauro ouviu tudo com paciência, embora sua expressão parecesse ainda mais cansada a cada palavra que Miguel dizia. Ele sentiu o peso da realidade se acumulando sobre seus ombros, mas não podia desistir. Com uma voz tranquila, ele disse: "Só preciso de um quarto no hotel, mesmo que seja o mais simples deles. Estou exausto, após um longo dia de trabalho voluntário." A sinceridade em sua fala não passou despercebida, mas Miguel permaneceu firme em sua posição. "Senhor, eu entendo sua situação, mas as coisas não funcionam dessa forma aqui." Ele tentava equilibrar a compaixão com a necessidade de seguir as regras que o cercavam. O olhar de Lauro, agora carregado de tristeza, quase o fez vacilar, mas ele se manteve impassível. "Eu só quero descansar." Lauro insistiu, a frustração começando a transparecer em sua voz.
Ele olhou em volta como se esperasse que alguém, talvez um hóspede mais gentil, pudesse intervir em seu favor. Mas a realidade era dura, e Miguel sabia que estava preso em um dilema. Cada segundo parecia arrastar-se, e a atmosfera ao redor deles tornou-se densa, carregada de expectativa. Lauro, com a esperança se esvaindo, decidiu que era hora de elevar a situação. "Por favor, gostaria de falar com o gerente", pediu com a voz firme, apesar da frustração que se acumulava dentro dele. Miguel hesitou, mas logo respondeu: "Infelizmente, ele não está disponível no momento. Tem uma reunião, mas posso chamar a supervisora da recepção para falar com você." Miguel se afastou um pouco, buscando Thaís, a supervisora. Quando ela chegou, com a expressão séria, não deixava dúvidas sobre seu compromisso com a formalidade do lugar. Sem estender a mão para Lauro, Thaís se apresentou de maneira direta. "Sou Thaís", disse com um tom que não deixava espaço para discussões. Miguel rapidamente atualizou Thaís sobre a situação, explicando que Lauro estava tentando se hospedar, mas que a aparência e a circunstância do idoso levantavam preocupações. Thaís olhou para Lauro, mas sua expressão era uma barreira. Ela não fez contato visual, o que fez o idoso sentir-se ainda mais invisível. "Concordo com a atitude do Miguel", afirmou Thaís com a voz cortante. "Este hotel é um espaço sofisticado, e a presença de pessoas que não se encaixam nesse padrão pode ser problemática." Sem hesitar, ela continuou: "Há um hotel popular no fim da rua. Isso seria mais adequado para você." Lauro sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele observou a maneira como Thaís gesticulou, indicando o caminho para a saída, como se quisesse expulsá-lo do local. "Eu não vou me retirar daqui", disse a voz tremendo de indignação. "Preciso falar com o gerente do hotel." Ele estava determinado, a frustração transparecendo em seu tom. "Com todo o respeito, sua presença está atrapalhando os outros hóspedes", Thaís disse, cruzando os braços em um gesto de autoridade. "Isso pode trazer problemas para o hotel. Sugeriria que você considerasse ir para outro hotel." A resposta dela foi como um golpe. Lauro sentiu a raiva crescer dentro dele, mas também a dor de ser tratado como um intruso em um lugar que deveria ser um abrigo. "Eu não sou um problema. Apenas quero um lugar para descansar", protestou, com a voz mais alta do que pretendia, atraindo olhares curiosos de outros hóspedes que passavam. "Não podemos ajudá-lo aqui", Thaís respondeu, já virando o olhar como se quisesse encerrar a conversa. O desprezo em sua atitude deixou Lauro ainda mais ferido, uma mistura de ofensa e tristeza tomando conta dele. "Vocês não têm ideia do que passei para chegar até aqui", ele disse, com a vulnerabilidade em sua voz expondo a luta que ele não podia esconder. O lobby, com sua elegância deslumbrante, parecia agora um campo de batalha, e Lauro se sentia cada vez mais isolado, como se a opressão do lugar estivesse sufocando suas esperanças. "Eu só preciso de um quarto, mesmo que seja por uma noite. Não vou sair daqui até falar com o gerente." Thaís, impassível diante da situação, chamou o segurança, Gustavo, com um gesto autoritário. "Gustavo, por favor, tire este senhor daqui", ela ordenou, e a frieza em sua voz deixou claro que não havia espaço para compaixão. Gustavo, um homem alto e musculoso, aproximou-se de Lauro e segurou seus braços com firmeza, enquanto o idoso sentia a adrenalina pulsar em seu corpo. "Vamos, senhor", disse Gustavo com a voz grave e firme. Ele conduziu Lauro em direção à porta de entrada, mas quando estava prestes a colocá-lo para fora, Thaís chamou sua atenção. Lauro sentiu um fio de esperança, imaginando que talvez ela finalmente estivesse percebendo o erro que estava cometendo. "Espere", ela disse, interrompendo o momento. "Tire-o pela porta dos fundos. Não queremos causar uma situação constrangedora na entrada do hotel." As palavras de Thaís soaram como um eco distante para Lauro, uma realidade brutal que ele não conseguia aceitar. Era como se, ao não querer lidar com sua presença na entrada, ela estivesse ainda mais determinada a ignorá-lo. Gustavo, sem hesitar, começou a conduzir Lauro pelos corredores do hotel, longe dos olhares curiosos dos hóspedes. Cada passo que dava em direção à área de serviço parecia arrastar um pedaço de sua dignidade. "Isso é um grande erro", Lauro protestou com a voz firme, embora o medo começasse a se infiltrar em seu tom. "Eu deveria ser respeitado. Quero falar com o gerente do hotel." O segurança olhou para ele, mas manteve sua postura. "Estou apenas cumprindo ordens, senhor. Vamos resolver isso rapidamente", disse Gustavo,
sua voz carregada de uma seriedade que não deixava espaço para discussão. Lauro notou que o olhar de Gustavo não carregava malícia, mas sim uma obediência cega ao que lhe foi determinado. Os corredores do hotel eram longos, repletos de detalhes que se tornaram meras sombras na mente de Lauro. O contraste entre a elegância do espaço e a realidade que enfrentava era quase insuportável. Ele sentiu o coração pesado e a frustração subir como uma maré alta, mas não estava disposto a se render tão facilmente. "Eu só quero um lugar para descansar", repetiu, quase como um mantra, na esperança de que alguém, em algum momento, pudesse ouvir. Mas ao invés disso, apenas o eco de suas palavras perdia-se nos corredores. Gustavo continuou a guiá-lo com firmeza, e Lauro se sentiu cada vez mais isolado, como se o hotel, em toda sua opulência, estivesse se fechando ao seu redor. Era um mundo que não o queria, e a dor dessa rejeição o acompanhava, implacável. Ao chegarem à área de serviço do hotel, o ambiente era bem diferente do lobby luxuoso. O cheiro de detergente e a umidade das roupas lavadas preenchiam o ar, enquanto o som do maquinário ecoava de forma contínua. Lívia, a chefe das camareiras, estava concentrada em suas atividades, lavando as roupas de cama com uma dedicação que parecia quase ritual. Embora seu cargo fosse pouco reconhecido e o salário escasso, ela se orgulhava do trabalho que realizava. Quando Lívia avistou Gustavo segurando Lauro pelo braço, uma onda de revolta tomou conta dela. "Ei, pare com isso imediatamente", ordenou, sua voz ressoando com autoridade. Ela avançou em direção ao segurança, uma fúria justa em seu olhar. Gustavo, que respeitava Lívia, imediatamente soltou Lauro, aliviando a tensão em seus braços. "Desculpe, Lívia", ele murmurou, um pouco envergonhado, sabendo que o que estava fazendo não parecia certo. Lívia olhou para Lauro, sua expressão se suavizando ao perceber a situação do idoso. "Por que você está agindo assim?", Lívia questionou, dirigindo seu olhar firme a Gustavo. "E por que esse senhor está sendo retirado pelos fundos? Isso não é maneira de tratar ninguém." A indignação de Lívia era palpável, e ela sabia que precisava intervir. "Estou apenas cumprindo ordens", respondeu Gustavo, um pouco hesitante. "Se não gosta, pode reclamar com a Thaís, a supervisora." Ele parecia querer se afastar do problema, como se estivesse se eximindo de qualquer responsabilidade. Lívia balançou a cabeça, sentindo a frustração aumentar. "A área de serviços é responsabilidade minha, e eu cuidarei da situação a partir deste momento." Seu tom era decidido, e ela se posicionou como defensora de Lauro, reconhecendo a injustiça que estava sendo feita. A postura firme de Lívia fez com que Gustavo hesitasse, percebendo que havia cruzado uma linha. "Isso não é comigo", Gustavo respondeu, um pouco desanimado. Ele sabia que a dinâmica de poder estava mudando, e percebendo que Lívia não ia recuar, decidiu se afastar. "Se precisar de mim, estarei lá fora", ele disse, saindo rapidamente da área de serviço, sentindo-se aliviado por se desvincular da situação. Lívia virou-se para Lauro, com a expressão agora marcada por preocupação. "Sinto muito por isso, senhor", disse com um tom mais suave. "Ninguém deveria ser tratado dessa forma. O que aconteceu?" Ela olhou nos olhos de Lauro, esperando que o idoso pudesse se abrir sobre sua situação. A empatia nas palavras de Lívia fez com que Lauro sentisse que, pelo menos ali, alguém estava disposto a ouvir. Lívia, percebendo a expressão cansada de Lauro, decidiu se apresentar. "Meu nome é Lívia. Como você se chama?", perguntou com a voz carregada de gentileza. "Eu me chamo Lauro", ele respondeu, levando a mão à cabeça, como se a dor estivesse se intensificando. A preocupação de Lívia aumentou ao notar o gesto. "Está com dor de cabeça?", ela perguntou, já começando a buscar em seu bolso. "Aqui, pegue uma aspirina." Ela retirou uma cartela de remédios, estendendo-a em direção a Lauro. Ele aceitou com gratidão. "Obrigado. Na verdade, meu turno já terminou. Estou apenas esperando que meu marido me busque", disse ela, tentando forçar um sorriso, mesmo que a expressão no rosto ainda refletisse cansaço. Nesse momento, duas camareiras entraram na área de serviço. Elas se olharam rapidamente, com os olhares carregando uma mistura de inveja e desdém ao ver Lívia conversando com Lauro. Sem se conter, as duas começaram a rir, uma atitude desrespeitosa que ecoou pelo ambiente. "Olha quem está aqui! Além de cuidar do marido inválido, agora está cuidando de senhores pobres também." Uma delas disparou com um sorriso sarcástico enquanto a outra acompanhava a brincadeira,
divertindo-se à custa da situação. Lívia virou-se para as camareiras e sua expressão imediatamente mudou para uma mistura de desaprovação e firmeza. Muito engraçado. Agora voltem ao trabalho se não quiserem ser demitidas, disse com a voz carregada de autoridade. O tom não deixava margem para dúvidas, e a mensagem era clara. As camareiras, surpresas pela resposta direta de Lívia, hesitaram por um instante. O riso se dissipou, e elas trocaram olhares nervosos, percebendo que haviam cruzado a linha. Tudo bem, uma delas murmurou, virando-se para sair. Elas se retiraram ainda rindo, mas o riso agora tinha um tom forçado e desconfortável. Após a saída das camareiras, Lívia se voltou novamente para Lauro, tentando suavizar a tensão. Desculpe por isso. Às vezes o ambiente aqui pode ser bem complicado, disse com a voz agora mais calma. Mas quero que saiba que você é bem-vindo. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui para ajudar. O olhar de Lívia era sincero, e naquele momento Lauro sentiu uma chama de esperança renascer. Lauro não havia ficado ofendido pela provocação das camareiras, mas percebeu que Lívia ficou incomodada com o comentário. O senhor então decidiu perguntar: por que elas disseram aquilo sobre seu marido? Lívia respirou fundo, preparando-se para compartilhar um pedaço doloroso de sua vida. A história é longa, começou, com a voz carregando um peso emocional. Murilo era uma pessoa ativa, sempre cheia de energia. Adorava fazer caminhadas ao ar livre. Ela sempre estava em busca de um novo lugar para explorar a natureza, e as cachoeiras eram sua paixão. Enquanto falava, o olhar de Lívia se perdeu em lembranças. Ela sempre tirava um tempo para visitar cachoeiras durante suas trilhas. Era algo que realmente a fazia feliz, algo que a conectava com a vida. Mas tudo mudou em um dia fatídico. Lívia parou por um momento, engolindo em seco e continuou. Um dia, ao mergulhar em uma cachoeira, Murilo bateu o pescoço em uma pedra. Aquele momento foi devastador. Ela foi rapidamente resgatada pelos bombeiros, mas, quando acordou algumas horas depois, já não sentia mais as pernas. Desde então, Murilo vive restrito a uma cadeira de rodas, Lívia concluiu, com uma tristeza evidente em seu tom. A dor daquela perda era palpável, e o respeito de Lauro por Lívia aumentou ao perceber a força que ela demonstrava ao compartilhar sua história. Eu não posso nem imaginar o que você e Murilo passaram, Lauro disse com a voz suave e empática. É admirável que você continue a cuidar dela com tanto amor. Lívia sorriu levemente, embora a tristeza ainda estivesse presente em seus olhos. Faz parte do que somos agora. Ela ainda é uma pessoa incrível, e eu faço o que posso para garantir que tenha a vida mais plena possível. E isso inclui lidar com comentários maldosos de quem não entende nossa realidade. A conversa fluiu com uma sinceridade inesperada, e Lauro sentiu que havia estabelecido uma conexão genuína com Lívia, enquanto ela continuava a contar sua história com Murilo. Apesar de Murilo ter perdido os movimentos, ele era uma pessoa grata e encarava a vida com otimismo. Sua história era marcada por desafios desde a infância. Sendo o filho mais novo de uma família pobre, Murilo passou por muitas dificuldades e, em vários momentos, não tinha o que comer direito. Para garantir um futuro melhor, seus pais tomaram a difícil decisão de entregá-lo a um orfanato. Foi ali que Murilo teve a oportunidade de se formar na escola, lutando a cada dia para vencer as limitações que a vida lhe impôs. Após deixar o orfanato, Murilo começou a trabalhar em uma oficina mecânica. O ambiente era ruidoso e cheio de desafios, mas o jovem sempre se destacou por sua determinação. Foi nesse lugar que conheceu Lívia, uma mulher que logo conquistou seu coração. Com dificuldade, os dois juntaram suas economias e conseguiram se mudar para uma casa simples na periferia da cidade. O lar era modesto, mas repleto de sonhos e amor. Além da casa, o único bem que possuíam era um carro popular, que foi adaptado para cadeirantes e que Lívia dirigia com habilidade e confiança. Após o acidente que mudou suas vidas, Murilo se reinventou e passou a trabalhar como motorista de Uber. Ele encontrou nesse novo caminho uma forma de sustentar a família, realizando corridas pelo aplicativo e fazendo o melhor que podia em sua nova realidade. Mesmo enfrentando os desafios de um mundo que muitas vezes parecia alheio às suas lutas, a força de vontade de Murilo nunca se apagou. Ele mantinha um sorriso no rosto e uma atitude positiva, inspirando todos ao seu redor, inclusive Lívia. Enquanto compartilhava essas memórias, Lívia sorriu,
lembrando-se dos momentos bons e das pequenas conquistas que conseguiram ao longo do caminho. Provavelmente Murilo já está chegando, ela comentou, olhando para o relógio com expectativa. Ele sempre fica atento ao horário e já passou da hora em que normalmente encerra as corridas. A expressão de Lívia misturava ansiedade e carinho, e seu olhar brilhava ao pensar no retorno do parceiro. Lauro acompanhou Lívia enquanto ela saía pelas portas dos fundos do hotel, sentindo um misto de curiosidade e cansaço. Lívia, percebendo a hesitação no olhar do senhor, convidou-o para conhecer seu marido, Murilo, e a casa onde viviam. Lauro não esperava por um convite tão generoso e ficou surpreso. Aquele dia havia sido exaustivo. Ele ainda não havia conseguido resolver sua situação no hotel, mas a ideia de conhecer um casal que parecia tão acolhedor despertou seu interesse. Eu adoraria conhecer seu marido, Lauro respondeu, tentando esconder o cansaço em sua voz. Lívia sorriu, como se suas palavras fossem exatamente o que ela queria ouvir. Com um gesto amistoso, ela o conduziu até o carro. Um veículo modesto, mas bem cuidado. O interior estava organizado, refletindo a personalidade prática de Lívia. Enquanto dirigiam em direção à periferia da cidade, Lauro observava a transformação do ambiente ao redor. As ruas se tornavam menos movimentadas e os edifícios imponentes do centro foram substituídos por casas simples que contavam histórias de vidas batalhadoras. O ar estava mais fresco e um leve vento entrava pela janela aberta. Ele sentia que, mesmo cansado, a experiência de visitar Lívia e Murilo poderia ser revigorante. Murilo começou a falar sobre sua vida com Lívia, compartilhando pequenos detalhes sobre o relacionamento deles. Nós nos conhecemos na oficina onde eu trabalhava. Ele já sabe, Murilo. Só não falei que você sempre foi apaixonado por carros, disse Lívia, com um brilho nos olhos. Lauro ouviu com atenção, admirando a força que emanava de Lívia. Durante o trajeto, Murilo se mostrou uma pessoa gentil e educada, sempre introduzindo Lauro nas conversas e perguntando se ele estava confortável no carro. A disposição de Murilo em fazer com que Lauro se sentisse à vontade era evidente, refletindo um carinho que ia além das palavras. Apesar de dirigir um carro adaptado e não poder andar, Murilo parecia ter uma perspectiva de vida admirável. Ele não reclamava das dificuldades que enfrentava. Pelo contrário, irradiava uma energia positiva que contagiava quem estava ao seu redor. A cada curva, Murilo compartilhava histórias divertidas de sua vida, desde as travessuras na infância até os desafios enfrentados na oficina mecânica. Às vezes fico pensando que o volante é meu melhor amigo, ele brincou, olhando para Lauro pelo retrovisor. Mas, se eu não tomar cuidado, vai ser o único que vai me levar a passeios. Lauro riu da piada, sentindo uma leveza no ambiente que há muito não experimentava. E quem precisa de caminhadas quando você pode fazer tudo isso? Lauro comentou, gesticulando em um movimento abrangente. Murilo riu, mas logo acrescentou. Só que eu realmente preciso caminhar mais. Ficar o dia todo sentado só me dá dor na lombar, e isso não é bom. Às vezes, sinto que meu corpo pede uma pausa. O tom leve da conversa e as piadas de Murilo fizeram Lauro perceber que Murilo, apesar das limitações físicas, não deixava que a situação o definisse. Enquanto falavam, Lauro não pôde deixar de notar como a interação era refrescante. Havia tempos em que ele não se sentia tão à vontade em uma conversa. O peso das responsabilidades e das frustrações do dia a dia havia se acumulado, tornando-o mais fechado. Agora, ao lado de Murilo e Lívia, ele sentia como se estivesse se permitindo relaxar, como se um fardo invisível estivesse sendo aliviado. Às vezes, só precisamos encontrar alegria nas pequenas coisas, não é mesmo? Lauro disse, refletindo sobre a conversa. Murilo assentiu, sorrindo. Exatamente. Uma boa risada e um pouco de companhia já fazem toda a diferença. Não podemos deixar que as dificuldades da vida nos impeçam de viver plenamente. A empatia e a conexão que se formaram no carro eram palpáveis. Lauro percebeu que aquelas conversas simples estavam lhe proporcionando um senso de pertencimento
e de renovação que ele não sabia que precisava. À medida que se aproximavam da casa, ele sentiu que aquele encontro poderia ser um ponto de virada não apenas para ele, mas também para o casal que havia se tornado uma luz no fim do túnel em sua jornada. Pouco depois de chegarem à casa de Lívia, um aroma delicioso invadiu o ar. Lívia havia preparado um jantar especial para Lauro, um risoto de tomate seco, seu prato preferido. A mesa estava modestamente posta, mas cada detalhe mostrava o cuidado e a dedicação da anfitriã. Murilo, com um sorriso no rosto, comentou sobre como Lívia sempre se superava na cozinha, e Lauro não pôde deixar de sentir um calor reconfortante ao ouvir a interação carinhosa entre o casal. Enquanto saboreavam o risoto, as conversas fluíam naturalmente. Eles falavam sobre o dia a dia, histórias engraçadas da infância e até sobre os desafios que enfrentaram. O riso e as brincadeiras preenchiam o ambiente, criando uma atmosfera acolhedora. Com o passar das horas, Lívia olhou para o relógio e percebeu que já era tarde. Um leve franzir de sobrancelhas denunciou sua preocupação. "Lauro, você não tem para onde ir, tem?" Ela fez a pergunta com um tom suave, mas Lauro percebeu a preocupação genuína em sua voz. Não, na verdade", ele respondeu hesitante. "Você pode passar a noite aqui se quiser", Lívia ofereceu sorrindo. "O sofá é confortável, e seria bom ter você mais um tempo conosco." Lauro hesitou por um instante, mas a ideia de ter um abrigo acolhedor o atraiu. Agradeceu sinceramente e, logo após a refeição, acomodou-se no sofá da sala, sentindo-se grato pela hospitalidade. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela, despertando Lauro. Ele espreguiçou-se, ainda confuso entre o sonho e a realidade. Ao se levantar, foi até o espelho para se arrumar, mas percebeu que vestia as mesmas roupas gastas do dia anterior. Um misto de desconforto e vergonha lhe percorreu ao refletir sobre sua aparência. Lívia, sempre atenta, apareceu na porta. "Bom dia. Espero que tenha dormido bem. Se precisar de algo, é só pedir", disse, com um sorriso acolhedor. Ela ofereceu roupas emprestadas de Murilo, mas Lauro recusou com um gesto gentil. "Agradeço muito, mas estou bem assim", respondeu, sentindo que aceitar a oferta poderia ser um peso a mais. Ele preferia manter sua dignidade, mesmo em um momento tão acolhedor. Quando Lívia mencionou que Murilo poderia deixá-lo de volta no hotel após levá-la ao trabalho, se fosse melhor para ele, Lauro sentiu um alívio. "Isso seria ótimo", ele disse sorrindo. A ideia de voltar ao hotel parecia mais suportável agora que havia experimentado um pouco de calor humano e amizade. Enquanto se preparavam para sair, Lauro olhou ao redor, admirando a simplicidade da casa, mas também a beleza que ela carregava. Ele agradeceu o casal pela noite tranquila e pela nova amizade que começou a florescer. O dia prometia novos desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia mais leve e esperançoso. Quando chegaram ao hotel, Lauro e Lívia entraram pela área de serviço. A tensão pairava no ar, e Lívia sentiu um frio na barriga ao pensar nas possíveis consequências daquela ação. Ela temia que Thaís, a supervisora, pudesse se incomodar e até ligar para a polícia para tirar Lauro dali. A imagem do idoso sendo expulso do hotel a incomodava profundamente. Contudo, Lauro parecia tranquilo, confiante em seu propósito, e isso fez com que Lívia decidisse não questioná-lo. Lauro caminhou em direção à recepção, sentindo-se um pouco nervoso, mas decidido. Ao chegar, avistou Thaís em conversa com um homem de terno que carregava um crachá identificador. Ele logo percebeu que o homem era Eduardo, o gerente do hotel. Com um ar de autoridade, Eduardo gesticulava enquanto falava, e Lauro sentiu que aquele poderia ser o momento de enfrentar a situação de frente. Ao se aproximar, Lauro notou a expressão de espanto que tomou conta do rosto de Thaís ao vê-lo. Ela imediatamente pediu licença ao gerente e caminhou em direção a ele, sua postura alterada e defensiva. Lauro podia ver que ela estava pronta para agir, e não demorou para que Thaís começasse a gritar. "Eu já falei a você, senhor. Este hotel não aceita clientes como você",
A voz dela ecoou pelo lobby, atraindo olhares curiosos de outros hóspedes. O tom de Thaís era carregado de desprezo, e Lauro se sentiu pequeno sob aquele ataque. Ele respirou fundo, tentando reunir suas forças. Thaís, começou ele, tentando manter a calma. Eu só preciso conversar com o gerente. Tenho algo importante a dizer. Sua voz, embora firme, tremia levemente. Você não entende? Já deixei claro que não pode estar aqui. Thaís interrompeu, gesticulando com impaciência. O homem de terno, Eduardo, observava a cena com uma expressão neutra, mas os olhos demonstravam um certo interesse pela confusão que se desenrolava. Lívia, observando a cena à distância, sentiu-se impotente. Ela não queria que a situação se tornasse ainda mais tensa, mas sabia que Lauro precisava de apoio. Tomando coragem, ela se aproximou e, com um olhar decidido, interveio. Thaís, por favor, escute o que ele tem a dizer. Ele não está aqui para causar problemas. Thaís lançou um olhar de desaprovação para Lívia, mas a insistência da colega fez com que hesitasse por um momento. Lauro aproveitou a pausa e tentou explicar sua situação com mais clareza. Eu só quero uma chance de explicar. O que aconteceu ontem foi um mal-entendido, e não mereço ser tratado dessa forma. Eduardo, ainda em silêncio, começou a prestar atenção naquela briga. A tensão no ar era palpável, e o idoso sentia que aquele poderia ser o seu único momento para mudar a percepção de todos à sua volta. O gerente Eduardo, que até então observava a cena sem se importar muito, ficou pálido ao reconhecer quem era o senhor com quem Thaís estava gritando. Um frio na barriga lhe percorreu ao perceber que aquele homem era Lauro, o fundador da rede de hotéis, a quem todos reverenciavam. Eduardo imediatamente esbarrou em Thaís, mandando que ela se calasse. A atitude surpreendeu a supervisora, que ficou sem palavras por um instante, enquanto o gerente se dirigia a Lauro com uma expressão de preocupação genuína. Senhor Lauro, começou Eduardo com a voz agora bem mais suave. Sinto muito por isso. Não era para você estar passando por essa situação. No entanto, Lauro não estava disposto a deixar o incidente passar em branco. Ele começou a reclamar, sua voz firme e decidida. Você pode me explicar o que está acontecendo, Eduardo? Desde que fundei esta rede de hotéis, nunca vi um cliente ser tão maltratado quanto eu fui aqui. As palavras de Lauro eram cortantes e repletas de indignação. Ele continuou, deixando claro o que pensava. Estava pensando em te dar uma promoção e colocar vários hotéis sob sua supervisão. Mas parece que não é uma boa ideia. Neste hotel, nem o recepcionista, nem a supervisora, e nem o segurança tratam um possível hóspede com respeito. Essas pessoas parecem não saber para quem elas trabalham. Eduardo ouviu atentamente, e cada palavra de Lauro era como um golpe em sua consciência profissional. A expressão de culpa tomou conta de seu rosto e ele sabia que não poderia ignorar aquilo. Peço desculpas, Sr. Lauro. Isso foi um erro inaceitável da parte da minha equipe. Ele disse, o tom de voz agora carregado de pesar. Deixe-me resolver isso imediatamente. Vou falar com Thaís e o segurança sobre o que aconteceu. Lauro olhou nos olhos de Eduardo e viu ali a determinação de um homem que sabia que tinha que mudar a situação. Você precisa garantir que isso não aconteça novamente, Eduardo. Todos merecem respeito, independentemente de sua aparência ou situação. Não estou aqui para causar problemas, só queria um pouco de dignidade. Eduardo assentiu com um semblante grave. Entendo, Sr. Lauro. Vou fazer o que for necessário para corrigir isso. Este hotel deve ser um lugar acolhedor para todos, e lamento que a sua experiência tenha sido tão negativa. Thaís, então, finalmente compreendeu a gravidade da situação ao perceber que estava diante do dono do hotel. Seu semblante mudou, e um tom de preocupação invadiu sua voz enquanto ela começava a pedir desculpas. Senhor Lauro, eu não o reconheci por causa das roupas. Sinto muito pelo que aconteceu. Não deveria ter agido daquela forma. Lauro a interrompeu com a paciência já se esgotando. Não fui ouvido em nenhum momento, Thaís. Tentei me identificar e mostrei meus documentos. Mas o recepcionista me impediu de falar. E quando você foi chamada, concordou imediatamente com a decisão de me expulsar.
A indignação em sua voz era palpável. Ele se lembrou da frustração e da sensação de desrespeito que experimentara momentos antes. Eu estava vestindo roupas simples porque, uma vez por mês, faço um trabalho voluntário de entregar comida a moradores de rua, continuou Lauro, com a voz agora mais calma, mas ainda carregada de emoção. No dia anterior, decidi dormir em um de meus hotéis, já que minha casa fica localizada em um luxuoso bairro afastado da cidade. Eu só queria um pouco de descanso após um longo dia. Thaís olhou para Lauro, com a expressão em seu rosto mudando de desdém para empatia. Eu não sabia disso. Você parece tão diferente, e eu julguei precipitadamente. As palavras de Lauro a impactaram, e ela começou a compreender que não poderia simplesmente olhar para as aparências. Eduardo, que estava atento a toda a conversa, aproveitou a oportunidade para se interpor. Isso é inaceitável, Thaís. O Sr. Lauro não deve ser tratado de maneira diferente por causa de suas roupas. Precisamos rever a forma como lidamos com os nossos hóspedes. E isso começa agora. Lauro, então, respirou fundo antes de falar, com a voz carregada de firmeza. Eu não espero ser tratado de maneira especial por ser o dono do hotel. O que aconteceu aqui não diz respeito à minha posição, mas ao respeito básico que qualquer pessoa merece ao entrar neste local. Ninguém deve ser tratado com crueldade como eu fui. Ele fez uma pausa, observando as reações de Thaís e Eduardo. Por isso vou revisar os cargos de todos os funcionários do hotel e não descarto a possibilidade de demitir todos de uma vez. A mudança precisa acontecer. Thaís, pálida, engoliu em seco. Por favor, Sr. Lauro, não me mande embora. Eu reconheço meu erro e preciso desse emprego, implorou com a voz quase tremendo. Preciso pensar bem. Não sei se você merece. Lauro afirmou. Lívia, a chefe das camareiras, foi a única que me tratou com respeito e viu o lado humano das pessoas além das 5 estrelas do hotel. A expressão de Thaís mudou para uma mistura de desespero e indignação. Mas eu não posso ser demitida. Estou aqui há anos e eu não mereço isso. Você quer que eu considere sua situação? Tudo bem. Mas você também precisa entender o valor do trabalho que faz, independente do seu cargo. Lauro respondeu. Por isso gostaria que você passasse um mês trabalhando como camareira. Thaís ficou revoltada, com o rosto vermelho de raiva. Jamais faria isso. Eu me sentiria humilhada. O tom de sua voz era alto e a indignação era evidente. Lauro a encarou para ela com um olhar de pena. Você acha que ser camareira é uma humilhação? Você se vê melhor que isso? Humilhação é ter que conviver com alguém tão desrespeitoso como você. A sinceridade de suas palavras atingiu Thaís como um soco no estômago. Eduardo observou o confronto, sentindo-se em um dilema. Ele sabia que Lauro estava sendo firme, mas também percebia que Thaís precisava de um sinal de mudança. Calma, Thaís. Talvez a gente possa conversar. Ele sugeriu, tentando mediar a situação. Todos nós precisamos aprender a respeitar os outros, independentemente do cargo que ocupamos. Lauro acenou com a cabeça, concordando. Não há o que se conversar. Você está demitida, Thaís. O silêncio pairou no ar enquanto Thaís processava as palavras de Lauro. Ela parecia estar em conflito, lutando para aceitar a lição que lhe era imposta. Lauro se despediu e ordenou que ela sumisse da sua frente antes que chamasse os seguranças. Você sabe que no meu hotel só fica quem eu quero, certo? No dia seguinte, próximo ao fim da tarde, Lívia e Murilo estavam relaxando em casa após um longo dia de trabalho, quando ouviram o ronco de um motor potente. Um carro de luxo parou em frente à casa simples, e os dois trocaram olhares de curiosidade. Quando Lauro saiu do veículo, vestido com roupas de grife, a estranheza aumentou. No entanto, sem trocar palavras, Lívia e Murilo o convidaram a entrar, ambos intrigados com a visita inesperada. Enquanto Lauro adentrava o pequeno lar, Lívia já tinha ciência de que ele era o proprietário do hotel em que trabalhava, mas não entendia a razão da visita. O senhor parecia diferente, mais confiante e ao mesmo tempo sério. Lívia preparou um chá para todos, quebrando o silêncio com um gesto simples. Ao servir, suas mãos tremiam levemente, uma mistura de nervosismo e expectativa. Depois de beber o chá, Lauro, com um olhar gentil, começou a falar. Quero que saibam o quanto sou grato pela ajuda que vocês me ofereceram. Sua bondade e respeito foram um respiro em meio a um dia difícil. Ele fez uma pausa, observando as expressões atentas de Lívia e Murilo. Por isso, decidi que quero presenteá-los com algo especial.
Lívia e Murilo se entreolharam surpresos. O que você quer dizer com isso, Lauro? Murilo perguntou, com a curiosidade crescendo. Estou oferecendo a vocês uma casa maior e mais próxima do trabalho de Murilo, Lauro declarou, com um sorriso genuíno. Uma casa onde vocês possam viver confortavelmente e que também facilite o acesso de Lívia a corridas de aplicativo, aumentando suas oportunidades de trabalho. Lívia mal conseguia processar as palavras. Mas isso é muito generoso, Lauro. Não sei se podemos aceitar. E não é só isso. Lauro continuou, interrompendo-a. Quero presentear você com um carro novo, Murilo. Um carro que seja adaptado para suas necessidades, para que você consiga melhores corridas e aumente seus ganhos diários. Murilo ficou sem palavras, absorvendo a magnitude da oferta. Isso é simplesmente inacreditável. Ele conseguiu dizer com a voz embargada pela emoção. Você realmente não precisa fazer isso. Eu sei, Lauro respondeu com sinceridade nos olhos. Mas eu quero que vocês tenham a chance de viver melhor. O que vocês fizeram por mim é algo que não posso esquecer. A bondade deve ser recompensada, e este é o meu jeito de retribuir. Lívia, tocada pela generosidade do Senhor, sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Isso mudaria nossas vidas, ela murmurou. Nós realmente não sabemos como agradecer. Não precisam se preocupar com isso, Lauro disse sorrindo. Apenas aceitem e desfrutem. Isso é o que todos merecem. Então Lívia e Murilo se abraçaram com as lágrimas escorrendo por seus rostos ao sentirem a generosidade de Lauro. Era um momento carregado de emoção, e a gratidão inundava o ambiente. Porém, Lauro levantou a mão pedindo um instante de atenção. Mas isso não é tudo, ele anunciou com um sorriso que iluminava seu rosto. Os olhos de Lívia brilharam de curiosidade. O que mais você está planejando, Lauro? Ela perguntou, tentando conter a emoção. Se você concordar, gostaria de pagar um curso de hotelaria para você em uma renomada faculdade local, Lauro explicou. Você tem talento e merece a chance de se qualificar e assumir a posição de gerente do hotel. Você seria uma líder excelente. Lívia ficou atônita. Mas eu? Gerente do hotel? Isso é um sonho distante, Lauro. Eu nunca pensei que poderia chegar tão longe, disse com a voz trêmula de incredulidade. Eu quero que você aceite. Não entendo como você pode duvidar de seu potencial. Você já demonstrou liderança e um entendimento genuíno sobre como tratar as pessoas. Lauro continuou. E se não fosse por você, eu teria deixado o hotel sem uma solução. Você foi a única a me tratar com respeito. E isso fez toda a diferença. Murilo, ao lado, assentiu, também emocionado. É verdade, Lívia. Você sempre se destacou pelo seu jeito carinhoso e atencioso. Isso pode abrir portas para você. Eu aceito. Com certeza aceito. Lívia respondeu com a alegria começando a tomar conta dela. Mas eu não entendo o que fiz para merecer isso, Lauro. Por que você está sendo tão generoso? Lauro respirou fundo, a expressão dele se tornando mais séria. O mundo está repleto de preconceitos e injustiças, ele disse com sinceridade. Eu percebi isso na pele quando tentei entrar no meu próprio hotel. Naquele momento percebi que não posso ignorar o valor das pessoas que, como você e Murilo, enxergam o lado humano além das aparências. Vocês encheram meu coração com a esperança de que ainda existem pessoas boas neste mundo. As palavras de Lauro ecoaram no ambiente, e Lívia sentiu uma onda de emoção ao compreender a profundidade da situação. Estamos todos juntos nisso, ela disse, já pensando nas novas oportunidades que poderiam surgir. Obrigado, Lauro. A generosidade que você está demonstrando vai além do que eu jamais esperei. Não é só um presente, é um investimento na bondade e no futuro que vocês merecem, Lauro declarou com um brilho nos olhos. Estou aqui para ajudar a transformar essa esperança em realidade. Assim, a vida de Lívia e Murilo passou por uma reviravolta surpreendente. Em poucas semanas, o casal estava morando em uma casa espaçosa em um bairro nobre da cidade, com um belo carro na garagem que facilitava as corridas de Murilo no aplicativo. A nova realidade trouxe uma sensação de alívio e esperança, permitindo que eles sonhassem com um futuro mais confortável e promissor. Lívia, determinada, começou a se dedicar intensamente aos estudos em hotelaria, aproveitando cada oportunidade para aprender e se aprimorar. Os meses se transformaram em anos, e o esforço de Lívia começou a dar frutos. Ela se destacou entre os colegas de classe, mostrando não apenas talento,
mas também uma empatia genuína que a tornava uma líder natural. O curso de hotelaria não apenas ampliou seu conhecimento, mas também reforçou sua confiança. Finalmente, o dia tão aguardado chegou. Lívia foi promovida a gerente do hotel, o que anos atrás parecia tão distante e inacessível. O reconhecimento foi um marco tanto para sua carreira, quanto para sua vida pessoal. Durante todo esse tempo, ela nunca esqueceu das lições aprendidas e do apoio que recebeu de Lauro. Sempre que tinha a oportunidade, Lívia falava sobre como sua vida mudou graças à generosidade de um homem que viu o valor nas pessoas além das aparências. Desta forma, a amizade entre Lívia, Murilo e Lauro se solidificou ao longo do tempo. Eles se encontravam frequentemente, compartilhando histórias e risadas, e sempre que Lauro visitava o hotel, Lívia se assegurava de que ele fosse recebido como um verdadeiro amigo e hóspede de honra. Para ela, Lauro não era apenas o proprietário do hotel. Ele se tornou parte de sua família. Por sua vez, Lauro se sentia orgulhoso ao ver Lívia prosperar. Mesmo anos depois, ele continuava repetindo que o verdadeiro sucesso de um hotel não estava apenas na quantidade de estrelas ou na elegância da decoração, mas na forma como as pessoas eram tratadas. O hotel, sob a direção de Lívia, tornou-se um exemplo de acolhimento e respeito, refletindo o caráter da nova gerente. Foi assim que a história de Lívia e Murilo se transformou em um exemplo de como a bondade e a empatia podem mudar vidas. Através das dificuldades, eles descobriram não apenas um novo lar, mas também a força da amizade e a importância de olhar além das aparências. Em meio a risos e realizações, a vida deles se entrelaçou em um ciclo de gratidão, esperança e transformação, perpetuando a ideia de que sempre há espaço para novas oportunidades, desde que se tenha um coração aberto.